Oi, gente, tudo bem? Quer saber como foi a nossa adaptação aqui em Portugal? Se os portugueses são grossos, se a língua é igual, se houve muito choque de cultura, né? Assim, muitos costumes diferentes e tudo mais. Fique até o final desse vídeo que a gente vai te contar tudo que a gente já passou aqui até hoje, como a gente tem se adaptado aqui à nossa nova rotina nesse novo país. Bom, pessoal, nós estamos aqui há quase 3 meses, né? Daqui um pouquinho a gente faz 3 meses em Portugal. E essas são as nossas impressões até agora. Algumas podem mudar, claro. Outras podem ser confirmadas, né? Então, depois de um tempo, realmente era isso que a gente tinha visto lá e tal. Não sei. Agora é a nossa primeira impressão, tá? Como brasileiros chegando aqui. Claro, brasileiros que estão interessados em vir para Portugal... vão achar interessante esse vídeo, né? Ou que simplesmente querem saber como é que é viver aqui, como é que é brasileiro vivendo em Portugal e assim por diante e tal. Portugueses também podem ver o vídeo. É entretenimento, tá? A gente está fazendo isso aqui para entretenimento e informação. Então, assim, se alguém quiser discordar, né, de maneira amistosa, de maneira civilizada, poxa, vamos conversar aí embaixo, tá? Português ou brasileiros com experiências diferentes, assim, pode conversar, né? Aí embaixo, falar com a gente conversa numa boa, tranquilo, sem problema algum, tá? Mas o valor disso aqui é esse. Claro, daqui a um tempo a gente pode fazer um outro vídeo e tal, e aí mudar, a gente pode relatar aí se a gente mudou de opinião disso, daquilo ou não. Então, sem mais delongas. Então, gente, tem uma coisa que eu achei muito engraçada. Porque no meu trabalho, né, nós dois estamos trabalhando juntos, inclusive a gente ainda não contou, mas a gente lida muito com os portugueses, né, porque é porta a porta, então a gente conversa muito com eles. E quando eu falo meu nome, que eu me chamo Vitória, a maioria achou muito engraçado o nome. Eu acho que não é um nome muito comum aqui, quanto no Brasil, porque no Brasil tem Vitória a rodo. Em todas as salas assim, de aula que eu já estive, tinha pelo menos uma Vitória, né? Quando tinha outras. Sim, geralmente eu falo isso, quando eles falam assim, nossa, você chama Vitória? Eu falo, sim. Lá no Brasil é um nome super comum. Por exemplo, teve uma época numa sala lá minha do ensino médio que tinha 3 Vitórias. Então, assim, só pra vocês verem, os portugueses que estão assistindo a gente, pra vocês verem que realmente é um nome muito comum lá no Brasil. Aliás, se essa foi a impressão errada também, português, por favor, comentem aí se é comum, se tem muitas Vitórias por aqui, portuguesas e assim por diante, se é um nome português comum. Sim, eu tô falando assim, com base no que os próprios portugueses falavam pra mim e as reações que eles tinham quando eu falava meu nome. Falavam assim, nossa, mas você chama Vitória? Tinha uns que achavam assim, nossa, que nome bonito, diferente, e outros achavam muito engraçado, sabe? Um nome estranho. Pessoal, vocês vão notar uma diferençazinha na iluminação, é porque a gente esqueceu de acender uma luzinha aqui do abajur que a gente usa pra deixar a iluminação do vídeo melhor. Um pouquinho melhor, mas vai ser. Agora a gente vai falar sobre o caráter dos portugueses. Tá, é claro, muito cedo pra gente julgar o caráter dos portugueses e muito precipitado em qualquer situação, mesmo que eu viva a vida aqui, você falar, vou julgar o caráter de todos os portugueses. Não é esse o interesse aqui. É até porque eu achei difícil classificar esse tipo aqui de questões que a gente queria comentar. Mas vamos lá. Deixa eu só falar uma observação antes. Essa vai ser a parte mais polêmica do vídeo e eu acho que se alguém for brigar com a gente, não serão os portugueses, serão os brasileiros e principalmente os brasileiros que moram aqui. E a gente vai explicar por quê. Vamos lá. Portugueses são grossos. Bom, a primeira coisa aqui tem portugueses grossos, tem portugueses que não são grossos. Tem portugueses sem educação, tem portugueses que são educados. Isso aqui, na verdade, já vamos antecipar, vai valer para tudo que a gente vai falar aqui, tá? A nossa experiência já antecipando aqui, existem portugueses trambiqueiros, existem portugueses desonestos, existem portugueses super honestos, existem portugueses, poxa, corretíssimos, sinceros, gente fina, gente boa, existem portugueses super educados e a mesma coisa brasileiros. Tá? Mesma coisa brasileiro. Então tem brasileiro também que, poxa, não vale nada, que são sem educação, que trata os outros mal no serviço, que trata cliente mal, que trata funcionário mal e assim por diante e tal. Isso é, portanto, humano, do ser humano. E aí você vai ver essas coisas tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Tá? E em qualquer outro país. Ou em qualquer outro país, certamente. É. Talvez não no Canadá, pelo que disseram e tal, mas eu não sei. Vamos lá, no dia que talvez a gente for pra lá, a gente fala se é verdade ou não. Mas o fato é, se eles são grossos ou não, né, esse tipo de coisa que a gente vai comentar. Primeira coisa é a seguinte,
A gente ouve falar sobre o calor brasileiro, que a gente é muito receptivo, isso e aquilo, tal, tal, tal. Pode ser que essa seja uma das questões. Porque eles são mais diretos, e nós somos assim, sei lá, mais diplomáticos para lidar com a coisa toda, né? Então, os casos aí que a gente já sabe, a gente já foi prevenido disso, né? Você não vai chegar assim, você acabou de conhecer um português, e aí você pega e fala para ele assim, vai lá em casa lá e tal. Se ele não quer ir, ele vai falar para você, não, né? Como é que no Brasil a gente fala? Se você não quer ir e tal, você fala assim, vou olhar um dia, assim, vamos ver, vamos marcar. E sai, não marca nada, né? Se você falar para uma pessoa assim, vamos marcar, eles vão falar, tá, que dia? A gente fala com muitos rodeios, assim, isso, tenta florear as coisas. E aqui a coisa é bem direta. E isso é comum, ele não vai estar, você não vai ver assim a pessoa, ele nem mudando de semblante, nem como se ele tivesse, sabe, falando não, ou desafiando, um tom, né? Não, ele vai falar num tom natural, normal, simplesmente expressando-se que ele não tem ainda, ele não tem o desejo aí de ir e tal, tal. E você vai falar, nossa, olha que grosseria. Quando ele fala isso com qualquer outra pessoa e nenhuma das outras pessoas se sente ofendido, você se sente porque não é o nosso jeito. Então, muitas vezes as pessoas vão julgar como grosseiro, nossa, que grosseiria, que falta de educação, coisas que eles não têm a menor intenção de fazer com falta de educação nem nada. E até eu acredito que os portugueses vão se assustar se você falar, puxa, mas que grosseria, né? Que falta de educação e assim por diante e tal. Quando ele vai falar, puxa, né? Eu acho que ele vai estranhar, fala, como assim? Qual falta de educação? O que eu fiz, né? E tal. E não é nada ali. Ele só falou, não quero. Ou ele vai falar diretamente, né? Sim. E até expressões que pra gente pode parecer mal educada. Deixa eu contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar, né? Eu fui na casa de uma senhora e a senhora não queria me ouvir. Ela falou assim, eu não quero ouvir, não quero saber o que você tem a dizer, leva a sua vidinha pra lá. Eu achei esse leva a sua vidinha pra lá muito mal educado. Eu tô assim, nossa, como assim? Só que não foi. Na hora, eu achei realmente assim, pelo contexto e tudo mais. Só que semana passada, eu fui na casa de outra senhora e essa senhora, assim, ela foi super gentil, super educada. A gente conversou por muito tempo, assim, ela me contando sobre a família dela e tudo mais. E na hora de eu ir embora, ela usou exatamente a mesma expressão. Leva sua vidinha pra lá. E assim, não foi uma coisa mal educada. A mulher não tava me maltratando ali, né? Pelo menos não nessa expressão, assim, sabe? Quando ela usou isso. E na primeira vez que eu ouvi, eu achei super mal educada. Eu tô assim, nossa, que mulher grossa. Mas não, parece que, pelo menos assim, a impressão que eu tive, comparando as duas situações, onde as expressões foram usadas, pareceu assim uma coisa normal aqui, que não expressa nenhum tipo de falta de educação. É só um jeito mesmo de falar, siga com sua vida, alguma coisa nesse sentido, assim, um tchau. Na verdade, não sei se português, esclarece pra gente o que significa exatamente esse siga com sua vida, siga com sua vidinha, tal. É falta de educação ou não é, né? A gente acha que talvez parece que não é e tal. Mas eu acho que não é por causa dessa segunda senhora, porque foi uma conversa muito legal, ela não foi mal educada comigo hora nenhuma, ela foi muito boazinha mesmo. Então, beleza, gentileza, você vai encontrar muitas vezes neles. Na verdade, assim, a nossa experiência tem sido muito positiva. E talvez a nossa profissão aqui, o que a gente está fazendo de trabalho, nos dá uma condição muito legal de falar, porque a gente lida com várias e várias pessoas todos os dias, então a gente vai ver portugueses de todo tipo, sabe? A gente vai ver portugueses extremamente gentis, super legais, assim, tão legais quanto qualquer brasileiro super legal que a gente já conheceu no Brasil, e a gente vai ver portugueses super mal educados como qualquer brasileiro super mal educado que a gente já viu no Brasil. Então, assim, a gente tem essas experiências, assim, do céu ao inferno aqui, né? Você vai ter portugueses, assim, que vão te tratar com uma grosseria que você vai ficar, que isso, né? Pra que isso? Que bobeira, que besteira. E aí a gente fala, não, tudo bem, né? Continuação, tudo bem. Tenha um bom dia. E a gente sabe. E tem outros que, poxa, vão acolher a gente, assim. Tem uma outra mulher, né, que me acolheu. No seguinte sentido, eu estava trabalhando, né, e aí eu precisava do celular para tirar foto, né, dos negócios e tal, e precisava do celular para mandar minha localização para minha chefe me buscar. E o meu celular acabou a bateria, sabe, e eu não tinha percebido, e eu não ia, como é que eu ia embora, sabe, eu fiquei assim, ela pegou e falou, não, vem aqui, e aí ela pôs o celular para carregar, ela me deu café, a gente conversou super de boa, sabe? Ela contou da família, da vida dela, e aí eu falei da minha e tal.
Poxa, essa mulher foi, assim, e a gente encontra muitas vezes, assim, sabe, portugueses assim, que não precisa dessa gentileza e tal, é por bondade, e a gente vê isso, portugueses muito gentis, poxa, a nossa chefe, os chefes com que a gente lida, né, a minha chefe mais direta, assim, é brasileira, gente finíssima e tudo mais, tal, se você estiver vendo, né, não vou falar seu nome porque nem te pedi permissão, mas a nossa super chefe, assim, né, mais acima do cargo e tal, a mulher ajudou a gente, assim, numa situação que a gente precisava muito, né, então a gente é super, super grato a ela, né, mesmo assim, e o chefe direto da equipe da Vitória, pô, cara, gente boa demais, os portugueses são fechados e tal, bom, talvez e tal. A gente não lidou, por exemplo, com o seu chefe lá, assim, numa situação de que a gente fosse abordar ele sem conhecer. Mas agora a gente conhece assim, ele é tão zoeiro quanto qualquer brasileiro zoeiro, assim, sabe? Se ele tivesse numa roda, eu e meus amigos no Brasil, zoando pra caramba e tal, ele estaria zoando no mesmo nível, sabe? Então, assim, personalidades, né? Então, vai ter personalidades diferentes aqui. Pessoal, ó, se você tá gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de dar o like, isso é muito importante, vai ajudar a gente a continuar produzindo, né? Porque a gente tem que parar, editar, nem que seja pelo nosso esforço, pela nossa disposição de fazer isso, nem que seja para você que gosta da gente e quer ajudar o canal, dar o like e comentar alguma coisa já vai ajudar demais, tá? Então não se esqueçam aí, Joaquim até apareceu aqui para pedir o like, dê o like pra gente aí e ajuda o canal, tá bom? Agora, porcentagem, proporção, né? Talvez essa seria a discussão. Mas proporcionalmente há mais portugueses sem educação do que brasileiros, né? Ou proporcionalmente. Eu não sei. Eu não tenho essa impressão, tá? Eu não tenho essa impressão. A Vitória, antes da gente vir para cá, ela lidou lá no Brasil com call center. E ela, assim, existiam abordagens horríveis, sabe? De brasileiros lá, assim, sem educação e mimados, mesquinhos, né, amor? Sim, gente que insultava mesmo, sabe? Tipo assim, porque era um trabalho mais receptivo. Não era eu que ligava para essas pessoas, mas as pessoas que vinham falar comigo. Era de apoio ao cliente. Então, assim, chegava gente muito nervosa, xingava mesmo, sabe? De xingar mesmo, assim, sabe? Falar palavrão, esse tipo de coisa. Então, acho que o pessoal, assim, super mal educado, então... E não sei, talvez lá fosse mais comum isso do que pessoas super gentis e tal. E aqui tá, talvez 60%, né, das pessoas que eu abordei foram super gentis, ou gentis, minimamente gentis e educadas, né? E uma porcentagem menor, portanto, 40% aí, ou 30% aí, que foram sem educação, assim por diante, ou até menos. Então, assim, eu não sei, né, se a gente poderia... No Brasil eu não trabalhei com uma profissão exatamente que lidasse com pessoas das mais variadas todos os dias, assim, para eu saber. E talvez essa é a minha hipótese, aliás, pessoal, de por que muitos brasileiros vêm para cá e acham, e tem essas impressões, o pessoal aqui é difícil e tudo mais e tal. Muitas vezes a pessoa lá no Brasil não tem uma profissão, por exemplo, dessas profissões de base econômica aqui, né? Como, por exemplo, trabalhar em restaurantes, trabalhar em call centers e coisas nesse sentido. Quando ela vem para cá, ela lida com essa faceta humana que existe no Brasil, mas a qual ela não conhecia. Então, para mim, talvez seja essa a possibilidade das pessoas que vêm para cá acharem, né, dar esses relatos horríveis, eu fui tratado assim, fui tratado daquele outro jeito e tudo mais e tal. Então, por exemplo, vamos à polêmica de todas, né, xenofobia. Tem ou não tem e tudo mais e tal. É claro que deve ter portugueses aí que não gostam de você porque você é brasileiro, só por isso. Isso, é claro que isso é idiota. E eu acredito que a maioria dos portugueses acham imbecil isso. Poxa, você ainda nem conheceu a pessoa, né? E você acha que ela é ruim por ela ser brasileira, como se todos os brasileiros fossem ruins. Pô, isso aí sim realmente é idiota. Mas a gente conhece brasileiros que lidam com portugueses assim também, né? Que desfazem, mesmo na internet, desfazem de português. A Vitória até relatou um caso assim, né? Você quer falar? Vou falar. Não, que eu ia dar a minha opinião mais polêmica desse vídeo aqui. Um dia desses eu tava no Instagram, uma menina, né, uma blogueira aqui mais famosa, que conta sobre a vida dela aqui em Portugal, postou um vídeo de uma mulher
que bateu o carro dela numa carrinha de um brasileiro de propósito e assim, enfim. Ela falou, mas isso é xenofobia, que não sei o que, tá. Enfim, gerou algumas polêmicas ali nos comentários. Um português comentou assim, mas eu acho que essa questão de xenofobia às vezes parte mais dos brasileiros com os portugueses do que dos portugueses com os brasileiros. E é uma coisa que eu tento concordar. Se você discorda, tudo bem, você pode discordar de maneira respeitosa, mas me parece muito mais comum os brasileiros terem esses preconceitos com os portugueses do que o contrário. Por exemplo, de falar que, nossa, aqui tem muita xenofobia. Gente, não é bem assim. Isso aí já você pode falar assim, mas isso você tá falando porque você ainda não sofreu. Eu tenho todas as condições para sofrer. Por quê? A gente lida com português o dia inteiro, a gente fala com mais de 80 pessoas todos os dias. E o nosso trabalho é um trabalho chato, porque a gente tem que incomodar a pessoa, a gente tem que chegar lá na pessoa e bater na porta dela. Às vezes a pessoa tá ali de boa, não quer ser incomodada por nada nem por ninguém. É chato nesse sentido, entendeu? Chato nesse sentido, assim, que nós temos que abordar a pessoa e falar, olha, licença, tá interrompendo alguma coisa que você tá fazendo, para conversar, falar assim, poxa, vamos conversar aqui rapidinho e tal. Então, realmente é uma situação já que não é a situação mais calorosa e amistosa, mais receptiva, né? Isso. E, assim, se existissem tantos portugueses, assim, xenófobos, é claro que, por exemplo, os insultos ou a falta de educação que eles direcionam pra gente seria com relação à nossa nacionalidade. E ninguém nunca falou isso pra gente. Mais ainda, deixa eu falar uma outra observação assim, onde a gente trabalha, não tem só brasileiros. Sim. Tem muitos portugueses. E eles sofrem os mesmos insultos, sabe? Eles têm, assim, a mesma situação. Eles são maltratados ou eles são muito bem recebidos. Então, eles têm a mesma experiência que a nossa. E é claro que, assim, não existe um português que ouve a gente falar em 30 segundos e não sabe que você é brasileiro. 10 segundos você falando alguma coisa, ele já fala. Assim como se você ouvisse um português, provavelmente, assim, em 10, 20 segundos você saberia que é um português. Então, não é por confusão nem nada. Eles ouvem a gente falar, sabe que a gente é brasileiro e tal, e a gente tem, assim, mais ou menos o mesmo tanto de abordagens, né, negativas e positivas que eles. Tá? Então, assim, não foge muito da média. Se fosse de verdade isso, a gente sofreria isso primeiro, como a Vitória falou, a gente ouviria isso muito mais vezes. Eu até agora nem ouvi. Tá? Eu nunca ouvi assim, sai daqui, brasileiro, alguma coisa assim. Nunca ouvi até agora. Mas isso teria acontecido várias e várias vezes, né? E a gente sofreria mais falta de educação e tudo mais tal que os portugueses que trabalham com a gente, e esse não é o caso. Sim. Até a gente já foi, né? No começo do nosso treinamento, a gente já fazia as abordagens junto com o português. Muitas vezes ele que falava, a gente ficava mais observando ali e tal. E foi a mesma experiência que a gente tem agora, trabalhando sozinho. Sim, geralmente quando a pessoa quer ser mal educada, eles, por exemplo, as coisas que eles falam pra gente é exatamente a mesma coisa que eles falam pros portugueses, tipo assim, eu não estou interessado em ouvir o que você tem a dizer, ou sai daqui porque eu não quero saber disso, é a mesma coisa, sabe? Isso, então pronto, assim, pra gente, isso aí, eu acho que talvez muitas vezes essa experiência distorcida, né, de qual tipo de pessoa você lida, com qual tipo de pessoa você lida no Brasil e com qual tipo de pessoa você lida aqui. Se no Brasil, de repente, você trabalhava num escritório tranquilo, você lidava com pouquíssimas pessoas, e aqui você está lidando com pessoas diretamente, tudo mais e tal, ou num serviço bem pesado, aí é claro que aqui você vai ter uma experiência com a humanidade diferente com a experiência que você tem com a humanidade no Brasil. Né? Então, se em alguns casos acha que é grosseria por aquela confusão que a gente mencionou há pouco, em outros casos eu acredito sinceramente que é vitimismo, tá? E uma generalização super injusta, tal como seria, por exemplo, se eles falassem assim, a gente também ficaria chateado, e eu acho que a gente tem menos direito de ficar chateado que eles nesse caso, que é o seguinte: muitos brasileiros vêm pra cá e fazem muitas coisas erradas, sabe? Malandro, fazem tipo, todo mundo tá pagando por isso aí, né? Pelo que a gente tem ouvido assim, de brasileiros vêm pra cá e rouba os móveis da pessoa, some. Aí o senhorio, o dono do apartamento, chega lá, o brasileiro levou tudo, né? E aí eles estão cobrando mais calções aí, pelo que a gente ouviu falar, justamente para precaver-se desse possível prejuízo e tal.
Então, se isso tem de fato acontecido, isso vai gerando uma experiência ruim e tudo mais e tal. Mas não seria injusto ele já presumir que você é um desses? Você ficaria chateadíssimo. É a mesma coisa que a gente está fazendo, né? E aí a gente vai ficar nessa disputa interminável de generalizações absolutamente injustas, né? Então, portugueses são... Não, em geral não, né? Vai ter? Vai! E vai ter brasileiro que acha que português é idiota, português é qualquer coisa. Claro que pode ter, né? Assim como vai ter brasileiro, tem gente com as coisas, pensando nas coisas mais malucas do mundo aí, né? E esse então não é um caso de generalização. Acho que esse assunto é encerrado pra gente, assim, sabe? A gente não teve até agora essa experiência, pelo contrário, a gente conheceu portugueses assim, puxa, que a gente tem uma gratidão imensa, né, por eles, assim. E inclusive brasileiros também que estão aqui, o pessoal fala, brasileiro aí também, toma cuidado com os brasileiros aí. Todas as generalizações a gente acha que talvez sejam apressadas, uma experiência particular e que é generalizada. A nossa também é uma experiência particular, né? Mas ela não se encaixou aí, ela teria muitas chances de se encaixar, várias coisas que as pessoas dizem pela amplitude, né, da experiência, não no sentido de extensão temporal, talvez aqui, desculpe se eu tiver muito acadêmico e abstrato, mas não no sentido de muito tempo, mas com abordar muitas pessoas, lidar com muitas pessoas, tanto eu na faculdade quanto no serviço em geral, e lidando com muitos portugueses, e a gente não vê nada disso, né? Inclusive brasileiros super legais com a gente. Claro, tem brasileiros também que não estão nem aí com a gente, né? Tem brasileiros que, poxa, se pudesse passava em cima, portugueses que se pudesse passava em cima. Mas a gente tava lá no Brasil também, a gente não era assim, poxa, todos os brasileiros nos acolhiam, nos abraçavam e davam dinheiro. Lógico que não, né? Os brasileiros lá também, se possível, passam um por cima dos outros e tal, como é normal do ser humano. E desculpem aí o meu pessimismo. Então, gente, se vocês gostam do canal, né, gostaram desse vídeo, não se esqueçam de inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, né? Porque ajuda a gente, incentiva a gente a gravar mais vídeos, porque a gente sabe que eu não tô falando pras paredes. A gente sabe que, assim, tem pessoas que gostam do nosso conteúdo, isso é muito legal. Então se inscreve pra ajudar a gente e é isso. A gente você vai ver isso, se você tá chegando aqui a primeira vez, a gente tem vídeos que a gente vai conversar, né, abertamente considerado, tem outros vídeos que são vlogs, a gente mostrando aqui coisas, outros são dicas, enfim, é o canal aí da Vitória pra gente fazer isso aí, mostrar a nossa experiência aqui em Portugal e assim por diante. Gente, então, aí você pode falar, tem 3 meses, então é claro que vocês não vão sofrer. Gente, a gente não tá falando aqui que, novamente, não é que não possa existir casos de xenofobia, isso é óbvio. Sempre vai ter uma pessoa ou outra em qualquer país. O que a gente tá tentando falar é que não é tão recorrente e não é uma coisa assim, uma amplitude enorme como o pessoal passa essa impressão. E eu acho que isso é um desserviço. Sinceramente, eu acho isso muito prejudicial, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha muito medo de como as pessoas iam me tratar, eu tinha receio de conversar, de falar algumas coisas, porque justamente eu esperava sempre que alguém fosse me tratar mal. Era o que eu ia com esse pessimismo de chegar e falar assim, nossa, se eu falar qualquer coisa, a pessoa vai me dar uma patada, me tratar super mal, e não, muito pelo contrário. Então... Eu falo assim, por ser brasileiro, né, nesse sentido. Eu falo assim, às vezes nem só por isso, sabe? Porque o pessoal fala assim, mas português, no geral, é muito sem educação com toda a gente. Ah, sim. E não é necessariamente toda por gente aí. É uma expressão aqui, que em vez de falar todo mundo, fala toda a gente. Nós temos que colocar assim, mas já fica aí. É verdade. E não é bem assim, é claro, novamente, a gente lidou com algumas pessoas mal educadas, mas também é um pouco precipitado falar que essas pessoas são mal educadas, porque foi ali num contexto de trabalho, e como nosso trabalho é mais chatinho, assim, para outra pessoa, então a gente não sabe como essa pessoa seria se ela tivesse conversado com a gente em uma outra situação, por exemplo. É isso, sabe? Eles... no geral, são muito gentis, são muito educados. Inclusive, gente, a gente recebeu assim, ofereceram pra gente portugueses até ajuda financeira, pra vocês terem noção, nem conhecer a gente direito. Só pra quebrar mesmo essa questão de falar, mas eles são frios e que não sei o que.
Não é por aí. A gente recebeu até Desumanos, essa proposta né, e de tal, ajuda assim, financeira e puxa, tudo mais, porque deu um problemão, assim, com a autorização de residência do Lúcio. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas é só para vocês terem noção que os portugueses que a gente conhece ficaram preocupados com a nossa situação financeira e perguntou se a gente precisava de alguma coisa. E coisa que, assim, brasileiros aqui que a gente conheceu não fez, pra vocês terem noção. Não fizeram. Olha eu, brasileiro de conjugar. Coisas que, assim, brasileiros que já passaram pela situação que a gente passou, né, ali e tudo mais, sabe como que é, não fizeram por nós, e portugueses que tiveram simpatia, né, de se colocarem no nosso lugar e ficaram super preocupados, assim, perguntando se a gente precisava de alguma coisa e tudo, mas eu achei muito legal. Ó, uma outra coisa que tem que ser dita sobre os portugueses é o seguinte, portugueses, não sei se só portugueses, talvez europeus, mas portugueses são muito trabalhadores. Os portugueses que trabalham, né, são a maioria, dos portugueses adultos, assim, eles, puxa, na hora do serviço, eles pegam muito pesado, e isso até causa um certo estranhamento, uma certa dificuldade de adaptação de brasileiros. Então, assim, às vezes você está num contexto no serviço no Brasil, que você para, que você, né, a gente fala morcega, dá tempo de conversar, fica tempo ocioso, né, acabou o seu serviço ali, você fica à toa. Aqui não, sabe? É muito comum, assim, você é de um setor, você terminou seu serviço naquele setor, e aí você vai para outros setores, você vai fazer outras coisas e tal. Então, eles são muito dedicados, muito trabalhadores, levam muito a sério o serviço deles. Isso também é muito legal, muito inspirador para nós, né? Eu acho que isso, inclusive, tem tudo para nós copiarmos isso, né? No Brasil, assim, é claro que uma mudança muito tímida, né? Mas a gente quer passar isso para os nossos filhos, assim por diante, porque isso me parece, assim, do ponto de vista econômico, eles são muito produtivos, né? Cada português acaba produzindo muito para o país e oferecendo muito e assim por diante, e o montante disso é isso, é um país de primeiro mundo, né? Então, pessoal, vai ter, sim, portugueses super educados, super gentis, muito gente boa e tudo mais. É claro que ainda assim é diferente do brasileiro, porque a gente realmente tem essa questão de ser muito extrovertido e tudo mais. Enfim, só que essa questão, a gente tem que se adaptar aqui, porque aqui não é o Brasil, aqui é Portugal. É o jeito deles, né? É o jeito dos portugueses e tudo mais. Você tá na casa deles, né? Se você tá como visitante na casa de alguém, você não vai impor regras na casa daquela pessoa. Você Quem tem quer que seja igual a minha adaptar. casa. Não, Exato. você tá na casa da pessoa, você vai ter que ser das regras dela. Se você não gosta, sai da casa da pessoa. Exatamente. Mas assim, mesmo com tudo isso, mesmo com as situações chatinhas aqui que a gente passou, né, de pessoas sendo grossas e tudo mais, a gente pode afirmar categoricamente que a maioria não é assim. A maioria não é grosso, eles são muito sinceros, muito diretos, como a gente comentou e tudo mais, mas no geral eles são simpaticíssimos. É uma experiência bem positiva, né? Então, se você tem medo do trato com que eles vão ter com você, assim como eu tive no início, não precisa disso, isso é bobeira, tá? Eu falo isso até porque foi uma coisa que me prejudicou muito, inclusive no trabalho, nas primeiras semanas. Eu morria de medo de conversar com os portugueses justamente por conta disso. Agora, é claro, se você for trabalhar num serviço em que você lida com hostilidade humana e tudo mais e tal, você vai ter o mesmo tipo de dificuldade que você teria no Brasil e talvez em quase todo lugar ou todo lugar do mundo. Mas, em geral, o que a gente quer dizer é que a nossa experiência com os portugueses é muito positiva, né? E que é um povo, evidentemente, como um povo de um país de primeiro mundo, um povo muito civilizado, um povo muito educado e assim por diante. Salvo exceções, claro, né? Você vai ter gente babaca em qualquer lugar. O Joaquim vai trecheiro na parede. Curiosidade bônus antes da gente terminar. Menino Joaquim. Por que o nome dele e tal? A gente já viu aqui, já vai responder o rapaz que perguntou isso no outro vídeo pra gente já. Por que que o nome dele é Joaquim e tal? Poxa, não tem nenhuma referência com os portugueses, a gente colocou isso mais assim, um jeito de brincar, eu quis dar um nome que era um nome mais comum para pessoas mais velhas lá no Brasil, que aliás aqui eles chamam de velhotes, não de velhinhos,
eu quis dar um nome assim, né, que não é muito comum entre os jovens e tudo mais e tal, porque eu achei engraçado, só isso, né? Mas aqui é um nome bem mais comum, sabe? Inclusive você vai ter vários, assim, jovens e tal, Joaquins, né? E tal. Então não tem nada a ver, a gente nem sonhava em vir para Portugal quando a gente deu o nome para ele, né? E aí acabou calhando, outra coisa que eles usam muito aqui. Então isso, calhou do nome dele ser Joaquim e a gente vir para Portugal. É isso, não precisam ficar se alguém se ofendeu com o nome dele, tá? Não foi nenhuma brincadeira de mau gosto, nada nesse sentido. Como o Lúcio falou, na época a gente nem pensava em vir pra cá, não tava nos nossos planos e tudo mais. Foi só por conta disso mesmo. E é isso aí, pessoal. A gente vai deixar aqui vídeos aparecendo na sua tela. Se você gostou, você pode gostar desses outros vídeos também. Um vídeo, uma playlist. Sigam aí a gente e até mais. Tchau.